We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Because it was then they separated Pois foi então que se separaram do resto do mundo. E a própria palavra igreja significa chamados a sair. Êxodo, sair. Cada um de nós, como cristãos, tivemos um êxodo na vida. Tivemos um tempo em que fomos chamados dentre aqueles com quem andávamos, chamados dentre as pessoas com quem outrora tínhamos companheirismo, e nos tornamos um povo diferente, para andar com pessoas diferentes, que agiam diferente e falavam de maneira diferente. Foi um êxodo em nossa vida. Israel nos deu um ótimo exemplo disso quando Deus os chamou a sair. Eles tiveram um êxodo e saíram dentre os povos do mundo e se tornaram uma nação separada para Deus, um povo peculiar. Eles andaram sob as sombras do propiciatório. Eles viveram e andaram junto à grande coluna de fogo. E Deus os tirou do Egito para a terra que Ele havia prometido. E neste êxodo receberam um líder espiritual, um líder que foi Moisés, um grande profeta ungido que foi um grande homem. Ele foi piedoso, nasceu piedoso. Deus o chamou ainda em sua mãe, mesmo antes desse tempo. Deus o ordenou antes da fundação do mundo para ser líder daquela geração, para trazer este êxodo ao povo. Aqui, faz um tempo, falei às criancinhas aqui no tabernáculo e preguei um pequeno sermão para elas e contei, ou dei uma pequena ilustração de como Joquebede, como ela orou, ela e Arão, o pai de Moisés, quanto a fazer algo para libertar o povo, e Arão teve a visão de Deus de pé, ou um anjo, apontando para o norte. Ele disse o que aconteceria, e o pequeno Moisés nasceu, e eles não temeram os mandamentos nem as ameaças do rei. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés, e caso encerraria. Isso mesmo. Não importava o que o rei dissesse, o que o mundo político dissesse, o que qualquer outro dissesse. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Assim, eles não tiveram medo de soltá-lo bem no meio dos crocodilos. Quando estavam todos gordos como as criancinhas hebreias ao jogarem-nas lá para os crocodilos comerem. E ainda assim, Moisés foi colocado numa pequena arca e o puseram bem no meio dos crocodilos, bem no meio deles, porque eles não temiam nada. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Bem, agora, se apenas pudéssemos saber a mesma coisa que nosso grande líder, o Espírito Santo,
Deus o enviou e ele é nosso líder. E não importa o que o mundo diga e o quanto eles riam de vocês e zombem de vocês, nós seguimos nosso líder. Deus enviou o Espírito Santo para ser nosso líder, entendem? Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Assim, nosso grande líder está conosco, o Espírito Santo. Agora devemos seguir este líder e fazer exatamente como ele diz. E este líder nunca nos tirará do caminho. Ele nos manterá bem no caminho da Escritura o tempo todo. Mas ele nunca irá numa direção por algo e nessa direção por algo. Ele ficará bem no caminho das Escrituras. E Moisés tinha uma rota pela qual deveria levar Israel e seguir então pelo Mar Vermelho, pelo Jordão, até a terra prometida, pelo deserto. Não foi Moisés que saiu da rota, não foi Deus fora da rota, foram as pessoas fora da rota que causaram o problema. Assim, pensemos nestas coisas agora. Perdoe-me. Moisés, como líder ungido, por fim, havendo mostrado ao povo sinais e maravilhas que só Deus podia fazer, ele realizou estes sinais e maravilhas diante dos anciãos de Israel e diante de Israel, até se convencerem de que esse Moisés era o ungido que os tiraria deste país para aquela boa terra que lhes foi prometida. Então, quando viram estas grandes coisas que Moisés fez em nome de Deus, eles se dispuseram a segui-lo. E ele os tirou, conduziu-os pelo Mar Vermelho, atravessaram em terra seca e iniciaram a jornada pelo deserto, que significa o tempo das provas. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, tudo está na melhor condição. Mas antes que este homem possa entrar no batismo do Espírito Santo, essa pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação. Deve ter um tempo de provas na vida. Todos vocês tiveram. Ele teve esse tempo de provas. Todo filho que vem a Deus, primeiro é açoitado, corrigido, castigado. E se não podemos suportar a disciplina, então isso mostra que não somos filhos de Deus. Somos bastardos e não filhos de Deus, disse a Bíblia. Mas se pudermos suportar a disciplina, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então somos filhos e filhas de Deus. Então Ele nos sela com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Vejam, essa é a disciplina. Atenção, aquilo pelo que passamos. E Israel, como tipo histórico, teve de receber esta disciplina. Agora, quando estavam lá no Egito, e Deus enviou Moisés, e ele estendeu a vara, e pulgas e piolhos vieram sobre a terra. Ele a estendeu em direção ao sol, e ele se pôs. Ele a estendeu sobre as águas, e elas se tornaram em sangue. Ora, Israel estava em Canaã, em Gósen, se regozijando. O sol nunca se pôs, as pragas nunca os atingiram. Ora, eles estavam se regozijando. Assim como você se regozijou quando foi salvo. Tudo, os pássaros cantavam diferente e todos eram agradáveis. E ó, que coisa como tudo estava ótimo quando você foi salvo. Então veio o tempo de provação, o tempo de correção e santificação, santificando-se das coisas do mundo, deixando os embaraços que tão de perto o rodeiam. Você, um homem, teve de deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ir ao salão de bilhar, suas festas de baralho a noite toda. Todas essas coisas, você teve de se santificar delas pela fé no sangue de Jesus Cristo, santificando-se. Vocês, mulheres, tiveram de deixar o cabelo crescer, alongar seus vestidos, se agir de modo diferente. Tempo de santificação. Muitas vezes, eles se rebelam e recuam. Bem, esse não é um filho de Deus, vejam. Um filho de Deus olha direto para o Calvário e sabe que é para o seu bem. Então foi nesse processo de tempo que veio a grande apostasia em Israel. Quando esta grande aglomeração chegou, então as pessoas começaram a se desviar de um lado a outro. Então, em sua tagarelice,
Bem gostaríamos de estar de volta ao Egito. Nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Em outras palavras, se eu tomasse isso historicamente agora, foi o que eles disseram. Agora, nos dias modernos seria toda quarta-feira à noite, reunião de oração. Todo domingo de manhã, de volta à igreja. O que ouvimos? A mesma coisa. O pregador se levanta e prega, hinos. Voltamos. Veja, então, você só está indo para cumprir o dever. Você não é um adorador. Um adorador vai lá para adorar, para se expressar diante de seu Deus. Louvar a Deus por sua bondade. Ele se apega a cada palavra. Assim como um caso de amor. Se você estivesse namorando uma moça porque soubesse que era dever, ou namorando um rapaz quando era jovem, mamãe quer que eu namore esse moço, mas não suporto. De nada lhe aproveitaria ele ir vê-la. Ou é como a moça quanto ao moço, ou o moço quanto à moça. Se sai com ela, fica entediado. Mamãe quer que você a namore porque é o tipo de moça de que mamãe gosta. Veja, você fica entediado. Não é um caso de amor. Mas você não se importa, não quer se arrumar, não quer ir vê-la. E é uma coisa horrível. E quando ele vai vê-la, que coisa. Você gostaria que ele fosse logo para casa. É como quando você... Por que ele demora tanto quando prega? E quanto a todas estas coisas e tal, veja, você não está enamorado. Mas quando você realmente se apega a cada palavra, como o Espírito lhes deu advertência esta manhã, vejam, apegando-se a cada palavra. Talvez seja sobre isso que ele lhes tenha falado. Firmando-se. É a vida eterna, cada palavra de Deus. É uma alegria ir à igreja, sob qualquer circunstância. Quer esteja quente, frio, é indiferente. Quer as pessoas estejam discutindo, murmurando, independente do que estejam fazendo. Ainda é uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Então, você está enamorado de Cristo. Veja, você adora ir à igreja. Bem, querida, chegou o domingo de manhã de novo. Acho que temos de lavar as crianças e ir lá. Que coisa, é chato. Veja, você não está enamorado. Mas se está realmente enamorado, você mal pode esperar o domingo de manhã chegar. Tem de ir lá com eles. E chegamos, e ao sair, o povo de Deus, eles não o deixam entediado. Ora, eles são irmãos e irmãs. Como eu dizia, vocês ficam tão apegados uns aos outros quanto melado de sorgo numa manhã fria. Ele não escorre, fica unido, vocês sabem, se apega. Agora, é uma expressão rústica, mas é tentar fazer que saibam o que quero dizer. Vejam, vocês se apegam uns aos outros. E quanto mais frio fica, mais se apegam. E assim deve ser conosco. Quanto mais frio, quando por amigos terrenos fores desamparado, ainda mais a ele te apegues. E o que amamos uns nos outros não é porque somos importantes, mas é o Cristo uns nos outros que amamos. Vejam, é o Deus que está em nosso ser que amamos. Agora, adoramos nos reunir, cantávamos o antigo hino. Bendito seja o laço que une nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá em cima. Estão vendo? O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá em cima. Diante do trono de nosso Pai, derramamos nossas ardentes orações. Nossos medos, nossas esperanças, nossos objetivos são um. Nossos confortos e nossos cuidados. Estão vendo? Sim, Senhor. Quando alguém recebe uma bênção, todos ficamos felizes com isso. Quando alguém está triste, ficamos tristes junto com ele. Nós queremos estar todos juntos. Agora, é assim que devemos ser. E era assim que Israel deveria ser. Mas tornou-se um peso. Este pão tão vil, pão de anjos. Bem, que nos importa este pão tão vil? Nossa alma tem fastio dessas coisas. E está tudo errado. E este velho maná que cai toda noite, ora, preferimos comer alho e alho poró do Egito. Vejam, o coração deles não estava pronto para a jornada. E quando um homem ou uma mulher começa a reclamar de ir à igreja, ficam tão cansados de ir à igreja, eles não estão prontos para a jornada. Isso mesmo, há algo errado em algum lugar. Quando vocês amam a Deus e pensam no fato de estarem indo para o céu e que todos vocês estão indo juntos, que companheirismo, que júbilo divino, descansando no braço eterno.
Oh, que bendita paz com meu Senhor tão perto, descansando em seu braço eterno, que cantamos esses hinos, compartilhamos nossas mútuas aflições, carregamos nossos mútuos fardos, e muitas vezes flui de um para o outro uma lágrima de compaixão. Quando nos separamos, isso nos dói no íntimo, mas ainda estaremos unidos de coração e esperando nos encontrar de novo na próxima reunião de oração. Sim, Senhor, ainda unidos de coração. Agora você está se aprontando para a jornada. Veja, está pronto para entrar na terra prometida. Os tempos de provas. Aí está o terreno perigoso, o deserto. Os tempos de provas. Israel, em seu tempo de provas, começou a brigar e a discutir uns com os outros e ter fastio pelo pão. E queriam voltar para o Egito. E então começaram a reclamar do seu líder. Oh, eles temiam que ele os estivesse desencaminhando. Depois que ele se mostrou um líder e Deus provou que ele era o líder. Bem, talvez tenhamos agido um pouco fanaticamente e talvez tenhamos começado todos com o pé errado ou algo assim. Vejam, eles estavam tagarelando contra Deus e contra Moisés, Deus e seu líder. Agora, quando chegamos a ponto de dizer, não sei se a palavra significa isto ou não, e não sei quanto ao Espírito Santo, estou um pouco cético quanto a isso. Conheço outros que não. Bem, vá para o Egito, está vendo? Mas se está realmente decidido a permanecer no caminho, fique firme com este líder, o Espírito Santo. Fique firme com a palavra. E se você ficar com o Espírito, ele o manterá na palavra. Isso mesmo. Ele o levará bem ao longo da linha, o caminho da palavra. E não tenha medo dele, ele não lhe causará mal, só o ajudará se estiver ferido. Curará todos os ferimentos, o Espírito Santo curará. Agora vemos que ao longo desta estrada, depois que ficaram assim, chegaram a um lugar em Horebe, e H-O-R-E-B-E, Horebe. Então vamos analisar esse nome. É aí que o nome Horebe significa um lugar seco ou um deserto. E quando saímos do companheirismo uns com os outros na igreja e do companheirismo com o Espírito Santo, isso nos leva a um lugar seco, um deserto, nada vivo, tudo tem espinhos. Vejam, um deserto, um pedacinho de cacto com esse espinho nele. Sabem o que é isso? É uma preciosa folhinha tenra que não teve água, se enrolou tão apertado que virou um espinho. E quando você vê alguém assim, talvez seja uma alma preciosa que, se tivesse sido regada certo, teria sido uma folhinha tenra ou algo assim. Mas em vez disso, ela se enrola até virar um espinho, espetando tudo, você sabe, achando defeito. Só precisa de água, só isso. Só precisa de um reavivamento ou um quebrantamento, um refrigério do Senhor. Ela desdobrará seu pequeno ser se apenas a colocar na água. Mas é aí que os que vivem nesse lugar têm de sofrer com as condições desse lugar. E os que desejam viver nesse tipo de atmosfera em que tudo é apenas espetar e discutir, e brigar e se agitar assim. Bem, você viverá sob essa atmosfera, só isso. Mas não temos de viver aí. Não precisamos ficar aí. Agora, este Horebe foi o lugar onde Deus ficou desanimado com o povo, porque tinham perambulado até este lugar e chegado a esta condição. E ele os levou a isso, pois não queriam andar no caminho. Eles se desviaram da estrada principal, desviaram-se para esta estrada lateral. E então isso levou Deus a fazer algo que foi terrível. Ele levou Deus a mandar Moisés tomar a vara do juízo com a qual havia julgado a nação e ferir a rocha para fazer sair água. Agora, há uma bela lição aqui, se apenas pudéssemos entendê-la. Vejam, e por que ficamos tão fora de ordem e apegados ao mundo e tal? Isso levou Deus a tomar os juízos do mundo e ferir seu próprio Filho com isso no Calvário, para que fôssemos livres. Entendem o que quero dizer? Agora, a fim de levar estas pessoas até a água, depois de chegarem lá, este lugar seco se converteu num calvário.
E aí Deus disse a Moisés, toma a vara e os anciãos e sai, e eu me apresentarei sobre a rocha diante de vós. E esta rocha era Cristo, e Moisés, com a vara com que havia trazido juízo sobre a nação de Israel, tomou esta mesma vara e feriu a rocha com os juízos de Deus. Estão vendo? Ele transferiu os pecados do povo a esta vara. O que ele deveria ter ferido as pessoas. Em vez de ferir o povo, ele feriu a rocha. E a rocha, por obra de Deus, trouxe salvação. Trouxe água a um povo que perecia. Trouxe vida a um povo moribundo. E foi o que Deus fez ao tomar sua vara de juízo e envolver os meus pecados e os seus pecados nesta vara, quando ela deveria ter nos ferido. Mas feriu Cristo para que dele saíssem águas, que significam Espírito. O Espírito Santo veio dele para nos dar vida. Agora temos a vida eterna. Agora, essa rocha era Cristo. Agora, queremos notar... Tenho visto tantas pinturas intelectuais desta rocha. Vi uma das mais críticas, não faz muito, na qual havia uma pequena rocha no topo de uma colina. E Moisés supostamente havia ferido esta rocha. E Israel estava lá com uma xícara de chá, pegando um gole de um filete de água que caía desta rocha. Agora, isso é só a ideia de alguém. Mas quando esta rocha produziu suas águas, havia mais de 2 milhões de pessoas, além dos bois, camelos e tal, que bebiam em tinas a água dela. Foi uma torrente abundante que brotou dali. É assim que tentam apresentar Cristo, o Espírito Santo, hoje. É só um pequeno esguicho. Vejam, só o suficiente para fazê-lo crer que existe um Deus. Não! É uma abundância de água. Davi disse, o meu cálice transborda. É um jorro abundante do Espírito Santo. As pessoas têm medo dele. Algumas pessoas dizem, bem, eu estou com um pouco de medo de fazer isto ou aquilo, ou se acontecer de eu ir um pouco fundo demais. Posso demonstrar a alguém que foi longe demais. Mas você nunca mostra o que não foi longe o suficiente. Está vendo? Sim. E quanto aos que não foram longe o suficiente? Agora, houve algumas pessoas que entraram na carne e começaram com o pé errado. E não Deus, mas as pessoas têm, por causa da má liderança e tal, começaram com o pé errado e entraram no fanatismo. E então, o mundo inteiro, o diabo as mostra. Vejam isso, vejam isso. Bem, deixe-me ficar de pé esta manhã e mostrar estas dezenas de milhões e mais que nem começaram. E quanto a elas, vejam a condição delas. Vejam um homem como Eichmann hoje, com a mais alta... Dizem, os pentecostais são antiéticos e grosseiros e não são instruídos e tal. Vejam Eichmann, um dos homens mais instruídos do mundo. E ele matou 6 milhões de crianças e mulheres e homens. 6 milhões de almas. Vocês não querem mostrar alguém assim. Mas alguma pessoa que mal sabia ler, que talvez tenha pronunciado errado algum nome da Bíblia, ou talvez dito algo ou feito algo errado, ou cometido algum erro, os jornais querem escrever isso em toda parte e dizer, não se deve confiar neles. Então, se não se pode confiar nisso, por que não na instrução, nas coisas e nos intelectuais que eles têm hoje? Vejam Adolf Hitler, vejam os cérebros do mundo hoje. Olhem para eles. O velho ditado, o que serve para um, serve para outro. O que você tem de fazer é poder, pelo Espírito Santo, discernir o que é certo e o que é errado e considerar o que é certo e errado. Agora, vemos que este Calvário que eles tiveram e as águas da vida jorraram para o povo. Agora, algumas pessoas têm no coração e na mente que todo o Israel bebeu e então eles carregaram os camelos e amarraram as selas em seus cavalos e por aí vai. E pegaram seus filhos e viajaram para algum outro lugar e deixaram a rocha lá esguichando.
Está errado. Aquela rocha o seguiu e aquela água o seguiu. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, creio, e versículo 11, pode-se achar isso, que aquela rocha seguiu Israel, aonde quer que iam desde aquele dia. A rocha ia com eles, e as águas os seguiam. Que belo tipo e um belo suporte e âncora para o crente hoje, que sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida, aquela água que uma vez jorrou do Calvário, nos acompanha onde quer que estejamos. Oh, que coisa! Não é voltar a certo lugar e dizer, bem, tivemos água anteontem lá, temos água hoje aqui mesmo, pois essa rocha era Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, essa rocha seguiu Israel. Não foram eles que seguiram a rocha os seguiu. Amém! Israel continuou sua jornada. Eles só tinham uma coisa a fazer, que era manter o rumo certo, direto para a terra prometida. E a rocha e a água os seguiam. A rocha seguindo-os. 1 Coríntios lhes diz isso, no capítulo 10. Muito bem, aquela rocha era Cristo. Deus tomou os julgamentos do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu. Notaram que houve uma fenda na rocha. Desde então, a rocha tinha uma fenda onde Moisés feriu. E Cristo recebeu uma fenda quando ele foi ferido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dessa vida saem as águas da vida de que tanto desfrutamos hoje. Agora, a fim de receber esta vida, lembrem-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. Aleluia! Oh, se pudéssemos ancorar nossos pensamentos aí por 10 minutos. Cristo não deixa a igreja. Estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. São as pessoas que deixam Cristo e não Cristo que deixa as pessoas. As pessoas o deixam por sua incredulidade. Elas deixam Cristo e não Cristo que deixa as pessoas. Israel deixou a corrente, não que a corrente tenha deixado Israel, estão vendo? Pois a Bíblia claramente declara que a rocha e a água seguiram Israel. Seguiu-os. Aonde quer que iam, ela também ia. Oh, eu gostaria, esta manhã, se tivéssemos tempo, de abrir no capítulo 1 de Josué, onde ele disse, todo o lugar que pisarem as plantas dos vossos pés, vô-lo tenho dado. Por onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Não temas ninguém, sê corajoso. Onde deres um passo, eu estarei aí contigo. Não importa onde seja. Deus indo com Josué. O mesmo Deus vai com sua igreja esta manhã. Bebamos desta fonte além. Onde quer que você der um passo, é aí onde Deus estará com você, para regar e lhe dar vida. Eu estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. As leis de Deus. Agora você diz, então, irmão Branham, por que não fazemos o que devemos fazer? Como é que nossos dons e tal na igreja não chegam à sua maturidade como deveriam? Como é que nossa igreja não cresce ao ponto em que deveria estar? As pessoas, no tempo de provas, se afastam, como Israel fez. Elas acham que Deus as deixou. Mas lembrem-se, a rocha nunca deixou Israel. Israel deixou a rocha. Esqueceu-se que a rocha estava com eles o tempo todo. Estava bem ali, foi com eles até o fim da jornada. Ela o seguiu. Não estava longe demais para conversar, não estava longe demais para ouvir, ou não estava longe demais para se ver. E tampouco Cristo. Com a igreja hoje, ele não está longe demais para falar. Alguns de vocês se desviaram e fizeram o que é errado, e perderam essa alegria, e sua água secou. Ele ainda está perto de você para conversar. Ele o segue. Ele conhece cada movimento que você faz e tudo o que você faz. Ele anela ouvir você e chamá-lo à cena. E neste grande movimento pentecostal hoje, Deus
Deus está esperando que você o chame à cena. Você não está longe demais para falar com Ele. Embora tenhamos errado e pecado e virado as costas para Ele e feito coisas que não devíamos fazer, mas mesmo assim Ele está conosco. Cristo disse que estaria conosco. A Bíblia disse que as águas seguiram os filhos de Israel. Quando ficavam com sede, eles sabiam que a água estava perto. Agora, estas coisas são controladas por leis. Todo o sistema de Deus é estabelecido por leis. Agora, paremos por um pouco. Consideremos o mundo. Ele gira, a cada 24 horas dá uma volta completa, tão perfeito que nunca conseguimos, com toda a nossa ciência, fazer um relógio que marcasse o tempo com perfeição. De vez em quando, os melhores relógios que já fizeram no decorrer de um ano adiantam ou atrasam muitos minutos. Mas o mundo nunca falha, estando lá no exato segundo. É tão perfeito que os cientistas hoje, os astrônomos podem lhes dizer daqui a 20 anos ou daqui a 50 anos exatamente quando o Sol e a Lua passarão um pelo outro. Quando completa seu círculo de 24 horas e gira a seu tempo em órbita para uma estação, não perde um tic-tac. Aleluia! É perfeito, pois está funcionando de acordo com a lei de Deus. Eles sabem exatamente quando essa maré vai baixar, o exato minuto, pois sabem a que horas a lua se põe. E Deus tem tudo em ordem por uma lei. E quando essa lua se põe, a maré vai com ela. Quando essa lua nasce, aqui vem a maré com ela. E eles sabem exatamente pelo tempo quando essa lua vai se pôr. Eles podem colocá-lo em um calendário de almanaque anos antes e lhes dizer o minuto em que essa maré começará a baixar. Claro, pois é assim que a lua se põe, pois está na ordem da lei de Deus. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?